tenho muito acesso. Eu tenho acesso à tecnologia, eu tive acesso a visões de futuro. Eu tive uma carreira inteira, nos últimos 15 e 20 anos, entre tecnologia e educação. Mas, na verdade, por muito tempo, eu só consegui ver o mundo segundo aquilo que eu era, aonde eu estava. O mundo realmente era o lugar onde eu estava. No primeiro momento, isso parece bom, porque dá aquela sensação de que eu tenho conhecimento de onde eu estou habitando. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, esse mundo onde eu estava era cheio de caixinhas. E quando a gente começa a escutar algumas frases como saia da caixa, exploda a caixa, que caixa? Na verdade, quando eu fui entender a raiz disso tudo, por que sair da caixa? Porque a caixa só tem dois lados, a esquerda e a direita, quem está em cima ou quem está embaixo. E por muito tempo foi assim de um mundo, segundo as minhas pesquisas tecnológicas, segundo as minhas pesquisas ancestrais, seja qual fosse o ângulo da minha vida e do meu mundo, eu estava sempre combatendo a partidura do mundo de forma leve, como uma boa idealista. Eu combatia os extremos e tentava entender melhor da direita e da esquerda. Trabalhava, para trazer a igualdade entre mulheres e homens, e muitas vezes eu fui dura, e eu fui aprendendo que a dureza não traz igualdade, que a dureza só inverte a polaridade. Eu trabalhei sobre acessos ao invés de posse, pobres e ricos, solteiros e casados, como se essa fosse a única forma de se organizar afetivamente. Carnes e vegetais, por muito tempo foi uma dinâmica na minha vida. Ciência e consciência traduz muito de trabalho com CLT, com contrato assinado, ou trabalhadores livres? Religião e espiritualidade, educação formal com uma boa de nascença, ou aprender, que a gente vai ter que aprender por uma vida inteira daqui para frente. Capitalismo versus comunismo versus socialismo. Escolhi as partes. E aí, de verdade, eu só conseguia ver o meu mundo. E desse meu mundo, ia ter uma noção de futuro, mas ela era parcial, porque, de novo, as caixinhas ela tem em cima, embaixo, ou esquerda e direita. E eu comecei a fazer uma série de exercícios sobre como era esse futuro do mundo e o mundo do futuro. E eu via que tinha a ver com medo. Por muito tempo eu senti medo, porque a hora que eu classificava o lado da caixa, eu determinava que aquilo que eu não tinha escolhido era algo a ser combatido. A gente vive mundos e momentos polarizados. E eu vejo que a natureza do meu medo é a natureza de muitos medos. Porque a gente, na verdade, só consegue ver, se não faz o exercício necessário, o mundo pelo nosso ponto de vista. E aí esse medo, ele começou a ser super difícil de controlar, até porque a natureza de quem tem muito medo é querer ser muito controladora. A gente começa a entender que essa dureza é um lugar a ser conhecido. Então, medo e duro tem a ver com o quanto você permite de controle na sua vida e o quanto você permite de confiança, porque o oposto do medo não é coragem, o oposto do medo é confiança. E aí, em 2016, eu faço esse movimento. Eu saio de uma vida onde eu sou muito grata pela existência dela, mas eu era muito controladora, seja porque o meu trabalho pedia, seja porque na vida eu controlava tudo. Mas na verdade é porque eu tinha muito medo mesmo. E quando eu saio em 2016, mudando de trabalho, eu achei que era só uma mudança de trabalho, mas na verdade era uma mudança de vida. Era um convite para eu começar a acessar todos os lados tecnológicos que eu poderia como pesquisadora, mas o presente foi que eu ganhei o acesso a pessoas também. Então, o futuro ele não é feito só de tecnologia e inovação, ele é feito de pessoas. E aí eu comecei a observar a diferença entre uma economia dura e uma economia leve. Ver todos os negócios que nascem dessas novas economias, que é a digital, que é a de compartilhamento, 4.0, toda a parte de acesso, enfim, colaborativa, ela tem a ver com suavizar aquilo que é duro, confiar e não controlar.
Então, a hora que eu olho esse lugar, né, onde o futuro do mundo tem a máquina como protagonista, é daquela paradigma antigo onde eu tinha muito medo. E como pesquisadora, eu ainda tenho que conviver com esse lado da coisa, para que eu não encaixe as coisas de novo dentro de caixinhas. Então, dentro dessa organização toda, a gente tem 4 grandes movimentos, tá? Infraestrutura, dinheiro, conhecimento e relações. Eu vou trazer o paradigma mais duro e depois o paradigma mais suave, vocês vão entender o que os números têm a dizer. Quando eu pego infraestrutura, eu poderia ter pego casa, trabalho, indústria, mas eu resolvi pegar um tema que está muito presente nas nossas discussões, desde das queimadas, enfim, das devastações que a gente está tendo nas nossas florestas. Quando eu pego esse futuro da infraestrutura, eu pego todos esses dados e boto tecnologia em cima disso, o nosso desespero e o nosso medo vai a picos gigantescos. Porque, por exemplo, 1/3 das terras que são livres de gelo glacial é usado para gado. 50% dos grãos produzidos, que hoje, desse jeitinho, desses 50%, a gente já poderia alimentar a fome do mundo, também é usado para alimentar o gado. 91% da devastação da Amazônia tem a ver com produção agropecuária. Aqui não é apologia à carne, a gado, mas são dados. E a hora que eu conectar com a versão mais suave disso, vocês vão entender a correlação de quem pesquisa futuros. Quando eu falo de dinheiro, então, o coração disparava e ficava ainda mais assustador, tá? 42 bilionários, na verdade o número de bilionários são 2025 bilionários no mundo. E ali não tem religião, ali não tem nacionalidade, ali não tem sistema econômico, não é esquerda e direita. A faixa dos mais de 2.000 bilionários, ela é acima, né? Esse gap que a gente combate no dinheiro do mundo. Tem para todos os lados e em todas as formas possíveis de organização. 42 deles têm em dinheiro o equivalente aos 50% mais pobre da população mundial. No Brasil é a mesma coisa. 6 bilionários possuem dinheiro, o que 50% mais pobre da população aqui brasileira possui. Quando eu penso no futuro do conhecimento, eu quero chamar a atenção para a cultura de dados. Conhecimento tem muitas formas, desde comunicação, educação, mas a gente está às vésperas de entender melhor aquilo que a gente gera 24/7, que são dados. Sejam dados biológicos, dados de conhecimento, dados de comportamento, e a gente não tem cultura de dados. Não tem no Brasil e não tem no planeta. O que a Cambridge Analytica fez nos processos de política nos últimos anos tem a ver com 50 milhões de perfis, por exemplo, sendo hackeados, e dados das pessoas de como elas são, dos comportamentos delas, principalmente dos medos delas. E foram nesses medos que eles trabalharam e influenciaram eleições ao redor do planeta. Quando eu falo de futuro das relações, além das diferenças e diversas formas afetivas que a gente tem hoje em dia, eu ainda quero chamar a atenção para uma das caixinhas que eu trabalhei por muito tempo, e hoje eu trabalho ainda, mas não de uma forma caixa, de uma forma mais sistêmica. Mulheres ganharão como homens só em 2047. Quando eu boto tecnologia nesses dados, me dá até um desespero gigantesco. Negros ganharão como brancos só a partir de 2089. Desse mundo onde a máquina é protagonista, a gente vê esses buracos, essas caixas, as diferenças, e realmente a gente entra num processo de pânico muitas vezes. O medo é real contra tudo isso. E a maioria das vezes a gente só encontra narrativas que vendem ainda mais esse processo. Foi dessa reflexão que eu vi que a forma que a gente vive hoje, existe muito desperdício e excesso. O consumismo na sociedade traz isso. Mas existe também muitos desperdícios e excessos compensatórios em nós. A gente vive uma vida, muitas vezes, tão corrida, tão difícil, que eu uso o sistema econômico vigente para compensar coisas dentro de mim. E o que eu vi de pessoas mais leves, mais migradas para novos paradigmas esse mundo que está nascendo, é que a primeira versão, que é a versão da sociedade, não se cura e não se resolve sem a segunda. A gente começa com os nossos excessos para poder chegar nos excessos e nos descompensamentos da sociedade. E aí foi onde eu comecei a ver o futuro do mundo. Esse mundo do futuro, aonde, na verdade, o humano é o protagonista. E esse protagonismo desse humano trouxe coisas muito diferentes.
Por exemplo, lembra que naquela primeira versão a gente tem muita gente combatendo os desmatamentos com a parte toda de leis, e eu vou lá para a zona de conflito, e ninguém solta a mão de ninguém, e está certo, tudo isso é necessário. Mas como pesquisadora eu começo a ver movimentos mundiais acontecendo. E esses movimentos mundiais dizem que 5% da população mundial já é vegetariana. Tem dados que dizem 10%, mas eu resolvi ser conservadora. No Brasil, são 14%. Quase 30 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. E aqui não é apologia do comer carne ou não comer carne, mas são os dados, que influenciam diretamente aquele ecossistema que a gente está tentando combater de forma dura. Ele está sendo hackeado. Para vocês terem uma ideia, esse número de vegetarianos dobrou no Brasil de 2012 para 2018. Que fez com que o Brasil ficasse apenas atrás da Índia, que historicamente a gente sabe a relação deles com os animais e com a vaca, principalmente. Quando a gente pensa nesse dinheiro do futuro e tudo que isso tem a ver, lembra dos bilionários? A gente tem 3 deles capitaneando o que eles chamam do Giving Pledge. É uma ONG que pede que as grandes fortunas sejam doadas. E doadas de que forma? Bill Gates está capitaneando isso, o cara da Microsoft, o Zuckerberg, que é o cara do Facebook, o Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos que a gente tem, eles estão fazendo um movimento para doar mais de 90% das suas fortunas em vida ou até no momento da sua passagem, da sua morte. Para quê? Para ONGs que eles estão fundando de melhoria para resolver grandes problemas da humanidade. A gente tem um no Brasil, que fez a mesma coisa que é o Ellen Horn, da Cirela. 60% da sua fortuna ele doou e deixou de ser bilionário em 2015. A gente tem o Financial Times contando que a sua agenda daqui para frente. O Financial Times é um jornal muito, muito conservador do mundo dos negócios financeiros, falando que é hora de fazer um reinício do capitalismo. E eu não estou aqui fazendo apologia capitalismo versus comunismo, porque eu já não vivo mais em caixas. Lembra que lá dos bilionários tem para todo mundo? O que a gente está pedindo agora é que a gente não tenha mais 2 muros, esquerda e direita, mas que a gente possa realmente fazer o que está sendo feito aqui. E aí, quando eu falo de conhecimento, da mesma forma que a gente está usando dados para o mal, a gente está usando data for good, para o bem social. A gente está fazendo alianças na Europa de inteligência artificial para realmente combater o uso indevido dessa inteligência artificial através de um código de ética. No Brasil, a gente tem que ter muito orgulho da nossa lei de proteção de dados, que vai acontecer a partir do ano que vem, onde a gente vai começar a ser ensinado sobre uma cultura de dados. E aí, eu estou vendo movimentos de minoria, que são maiorias, ganhando cada vez mais espaço. Eu estou vendo muito processo de autoconhecimento, trabalhando aqueles medos internos, seja o meu, seja o de todos ao meu redor. Eu estou vendo muitas outras formas de organização afetiva. E eu estou vendo a saída de uma hierarquia para uma sinarquia. A sinarquia é a liderança do mais bem preparado, não aquele que tem mais tempo. Então a gente está hackeando todas as formas e todas as caixas. E desse lugar eu encontrei muitos humanos que não conseguem se encaixar em mais nada porque eles querem trabalhar o seu ineditismo. Eles já entenderam que mais importante do que se preparar para esse futuro do mundo onde a máquina é protagonista, eles querem se preparar para o mundo do futuro. E tem diferença, porque nesse mundo do futuro a humanidade é protagonista. E ela utiliza a tecnologia para que se exponencie todas as formas e soluções de hackear o sistema duro. E aí, quando eu observo as mesmas 4 áreas no ser humano que está ali hackeando os foras da caixa, eu percebi que eles vivem mais leves. Eles têm menos dependência de infraestruturas nesse futuro. Eles só têm aquilo que internamente e externamente se torna equilibrados e necessários. A relação com o dinheiro deles não é nem sobre ter muito, nem sobre ter pouco, porque eles confiam muito nesse fluxo da vida. É sobre ter o necessário. E aqui, geralmente, é o maior dilema. É a última área que é migrada para essa versão mais leve das coisas. Sobre o conhecimento, tem a frase que a gente gosta muito, que é o conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E se o algoritmo te conhecer melhor do que você mesmo, nos seus medos, é onde você vai ser possível de ser manipulado. É onde aquelas empresas que eu contei no começo agem de forma a influenciar a gente sem que a gente perceba. Desse lugar, nem a máquina e nem ninguém realmente consegue te influenciar ou te manipular.
E aí as relações desse lugar, onde é mais leve, mais curado, mais suave, elas deixam de ser uma relação de necessidade. Porque ninguém pode dar para vocês aquilo que vocês mesmos não são capazes de se dar. Elas acabam sendo, então, relações por afinidade. E nesse futuro, resolver os desafios do mundo começa com resolver os desafios do seu mundo. E é onde esse mundo está sendo hackeado por aqueles que se entenderam, não somente que entenderam. E por se entender, não é só o interno, é também o interno. Mas sabe, os dois lados da caixa também se entenderam. E aí, o mundo do futuro está sendo construído a partir desse agora que a gente está vivendo, através do conjunto de muitos mundos. E esse mundo, e esse muitos mundos, é onde o melhor da tecnologia não só encontra o melhor do humano, que é o que eu gosto de falar desde sempre, quem me conhece, mas é o melhor da tecnologia que encontra muitos humanos inéditos, aonde o medo deu espaço para a confiança. E como pesquisadora, o que eu posso dizer para vocês é que nós já somos muitos. E esses são tempos incríveis para se estar vivo. Muito obrigada.